Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você vai estar assistindo esse vídeo. Eu gostaria de compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração nos últimos tempos, nos últimos meses. A respeito, nós temos falado lá na igreja já há algum tempo sobre a pessoa do Espírito Santo. Em tudo o que ele veio cumprir em nós, veio aplicar em nós, a respeito da obra da salvação, da obra da redenção, né? Você percebe que havia no coração de Jesus até de certa forma uma preocupação de subir ao Pai. Isso ele deixa bem claro em João 14, no capítulo 14, né? De subir ao Pai para que o Consolador viesse, o encorajador viesse, em que Jesus disse que era alguém semelhante a Ele, alguém igual a Ele, melhor dizendo. Que é o Espírito Santo, né? Uma promessa, um presente ao salvo, que vem da parte de Deus. Né? O dom do Espírito, como as Escrituras chamam, para que ele viesse aplicar em nós a obra que Cristo começou. E Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 1, se não me engano, no verso 6, ele diz que aquele que começou a boa obra, ele vai terminá-la, ele vai aperfeiçoá-la, porque Deus não é um Deus de coisas que ele começa algo e não termina, muito pelo contrário, Deus garante, promete que aquilo que ele começa, ele terminará. A respeito da obra de Cristo na cruz, ele começou em nós e vai terminá-la até o dia da volta de Jesus. O Espírito Santo tem um papel importantíssimo nisso tudo. As Escrituras chamam o Espírito Santo de ministro da nova aliança, aquele que veio operar no crente a obra de Cristo, revelar Jesus Cristo ao coração do crente, né? Aquele que veio aplicar a obra de salvação, aquele que veio ser, como Paulo chama, o penhor da nossa salvação, né? O penhor da nossa herança, aquele que veio testificar a respeito de Deus, a respeito de Cristo em nossos corações, né? Nos dando cada vez mais convicção de que somos filhos de Deus, de que pertencemos a Deus, de que somos servos de Deus através de Cristo. Tudo isso é maravilhoso. Nós estamos falando disso já há muito tempo lá na igreja, e nos últimos meses nós temos também falando a respeito do livro de Atos. Nós começamos uma leitura corrida do texto, expositiva do texto no livro de Atos. E eu creio que Deus tem nos levado a isso, a entendermos o Espírito Santo, a entendermos a sua obra, e nos últimos tempos, algo que o Espírito Santo também fornece ao crente, né, que isso fica muito claro no livro de Atos, nas últimas palavras de Jesus, né, ao se despedir dos seus discípulos, ele diz: vocês serão cheios, vocês receberão poder para ser as minhas testemunhas, né, por toda a terra. Enfim, texto muito conhecido lá, Atos capítulo 1, verso 8, depois você pode ler. Além de toda a obra, além de toda a aplicação de salvação, o Espírito Santo ele vem nos empoderar, ele vem nos capacitar com poder, com virtude, para que possamos cumprir também a obra, para que possamos ser usados por Deus, a fim de que sejamos testemunhas eficazes do poder de Deus, da salvação, do ministério de Jesus Cristo. E quando nós entendemos isso, fica muito claro e nítido uma coisa, que a obra que Deus começa em nós, ela não permanece ou ela não fica somente em nós, né? Não é algo que você tem para si e simplesmente ignora o todo, o contexto, muito pelo contrário. Ele fala isso aos seus discípulos, ele diz que vocês precisam ficar em Jerusalém unidos, no mesmo espírito, em oração, em busca, para que vocês sejam cheios. A obra tem a ver conosco, é claro, no sentido de nos salvar individualmente, mas ela também nos leva ao contexto, ao nosso redor, ela nos leva à nossa família, aos nossos amigos, enfim, as pessoas que nós encontramos, as pessoas que vemos todos os dias, colegas de trabalho, colegas de escola. O Espírito Santo veio nos capacitar também, nos empoderar para sermos testemunhas de Cristo em todos os lugares. Jesus disse que os sinais acompanhariam os que creem.
O mesmo Jesus que diz isso é o Jesus que foi ao Jordão se batizar nas águas por João Batista, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele. Tudo aquilo que ele operava em nome de Deus, tudo aquilo que ele fazia, os sinais, os prodígios, as maravilhas, ele fluía através do poder do Espírito Santo. É esse Jesus que diz que nós receberíamos esse poder também. Da mesma forma como ele andou debaixo do poder do Espírito Santo, nós podemos andar. E ontem lá na igreja nós começamos o texto de João 14, em que Jesus promete ao Espírito Santo na sua despedida, né, dos seus discípulos. Começa no capítulo 13, ali onde ele está reunido, ele começa a falar dos últimos, daquele momento que estava se chegando, da agonia, né, da angústia, mas ele também começa a mostrar para eles que eles precisavam amar uns aos outros, que eles precisavam servir uns aos outros, né, que eles precisavam ficar juntos, unidos, para que, como ele mesmo diz, para que o mundo creia, primeiramente, que o Pai me enviou, mas que também enviou vocês, né, que eu estou comissionando vocês para uma obra, para continuar aquilo que eu comecei, mas vocês precisam estar juntos, unidos em amor, servindo uns aos outros, para que o mundo creia que vocês são meus discípulos e que são enviados pelo Pai. E no capítulo 14, então, ele começa um texto maravilhoso, irmãos, em que, depois de falar algumas coisas aos seus discípulos, né, ele percebe que o coração deles fica, de certa forma, angustiado, aflito, por causa daquele momento que se achegava, que era aquela separação, né, por causa da morte, em que a Bíblia diz que eles se separaram, eles se dispersaram quando Jesus foi preso no Getsêmani, cada um tomou o seu rumo, né, Pedro negou Jesus, enfim, cada um foi para um lado e acabaram se perdendo durante aqueles 3 dias, né, até a ressurreição no domingo. Então, a Bíblia diz, irmãos, que como o coração deles estava aflito por causa daquela separação, eles ainda não entendiam completamente que Jesus os deixaria ali por 3 dias, mas retornaria ao domingo. Aquilo ainda não estava bem claro para eles, ou talvez eles ainda não eram tão confiantes, ainda não tinham tanta fé naquilo, tanta convicção, né? Então eles estavam angustiados por causa da separação. Então Jesus começa o capítulo 14 dizendo, né, não se turbe, não fiquem angustiados, não fique aflito o coração de vocês, creiam em Deus e creem também em mim. E ele fala ali coisas maravilhosas a respeito da morada, do lar que ele foi preparar, enfim. E depois de falar isso, a Bíblia diz ali em João capítulo 14, no verso 8, Filipe, depois que Jesus diz que vai para o Pai, mas que eles não poderiam seguir de imediato, mas somente depois, né? Ele diz, para onde eu vou vocês não podem ir agora, mas depois vocês irão, né? Eu vou preparar essa morada, né? Ele diz, vocês conhecem o caminho para onde vou, né? Tanto que Tomé ali no verso 5, ele diz, como podemos conhecer o caminho? Jesus responde então com uma frase que nós conhecemos de cor, né? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, enfim. E ele diz no verso 7 assim, ó, se vocês realmente me conhecem, saberiam quem é meu Pai, mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Então Filipe ele faz uma pergunta, irmãos, que ontem no culto eu não fazia parte do meu esboço, esta parte da mensagem, eu foquei em outras coisas, mas algo que o Espírito Santo chamou a atenção ao meu coração. No verso 8, Filipe ele faz uma pergunta, depois que Jesus disse, se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai, mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Filipe então pergunta no verso 8, Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Irmãos, isso é incrível, porque essa pergunta talvez ela resuma, ela traz consigo a síntese daquilo que Deus quer para nós. Muitas vezes nós esperamos em Deus, Paulo até mesmo disse, nós esperamos em Deus apenas para as coisas deste mundo, nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima, de pena, porque aquilo que Deus nos prometeu vai além das circunstâncias terrenas, vai além daquilo que é externo, vai além daquilo que é passageiro. O Deus que nos abençoa com coisas boas, com coisas maravilhosas neste mundo, que nos faz desfrutar do melhor desta terra, ainda assim é um Deus que promete coisas ainda mais superiores, coisas que transcendem a nossa realidade terrena. Então, se nós esperamos em Deus apenas para as coisas passageiras, nós não entendemos verdadeiramente o Evangelho. Até mesmo a salvação, ela não é um fim em si mesma, irmãos.
Até mesmo a salvação que talvez seja a maior bênção, primeiramente entendida pelo crente, a maior bênção, né, que é ser livre da condenação, ser livre do inferno, né, ser livre das mãos de Satanás, né? Até mesmo essa bênção, irmãos, ela não se compara com algo que é ainda maior que Deus tem para nós, que é o relacionamento com Ele, que é recuperar a paz com Ele, que é recuperar a amizade com Deus, que é recuperar aquilo que Adão e Eva perderam do jardim, né? A Bíblia diz que Deus descia para conversar com o casal, para comungar, para compartilhar, para que eles pudessem o conhecer. Adão e Eva estavam envoltos na glória de Deus, na gloriosa presença do Eterno. Irmãos, a maior bênção que Deus tem para nós é esse relacionamento. É essa presença gloriosa. É podermos crescer, é podermos mergulhar. Essa pergunta de Filipe, ela faz muito sentido. Na verdade, não é uma pergunta, é uma afirmação, desculpa. Ele diz, Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. O que Jesus vai dizer para ele é muito simples. Filipe, quando ao me ver, você está vendo o Pai. Quando eu falo com você, é o Pai que está falando. Quando eu toco em você, é o Pai que está tocando. Por quê? Porque eu sou Deus. Eu sou a imagem do Deus invisível. Eu sou o resplendor da glória de Deus. Ao você me ver, Filipe, você está vendo o Pai. Ontem eu levantei uma questão lá na igreja, irmãos, que talvez seja um dilema da fé cristã. Nós cremos em um Deus que não o vemos fisicamente, porque Deus é Espírito. Né? Esses discípulos experimentaram algo nesses 3 dias, mas também experimentaram depois, porque depois da ressurreição, a Bíblia diz que Jesus ficou 40 dias com eles, ensinando, exortando, né? Enfim, treinando eles ainda, que eles precisavam aprender do Cristo já glorificado. Mas depois ele se despede deles lá em Atos no capítulo 1, ele sobe aos céus, ele vai para a direita do Pai, e os discípulos então, irmãos, vivem também esse dilema, né? É o dilema de que Jesus não está aqui agora fisicamente. O nosso mentor, o nosso supervisor, aquele que é a presença de Deus, aquele que é o próprio Deus, o enviado por Deus, não está aqui fisicamente. Então em João 14, Jesus faz uma promessa, irmãos, que é imensurável. E eu disse ontem lá na igreja, essas palavras aqui são doces como mel para o crente. Jesus diz, eu estou indo, mas não deixarei vocês órfãos. Vocês não ficarão sós, vocês não terão ausência de paternidade, vocês não terão ausência de mentoria, vocês não terão ausência de supervisão, porque eu estou com vocês. Eu até lembrei ontem lá na igreja, irmãos, o que Davi diz no famoso Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara, o seu cajado me consola. É uma referência clara ao Senhor Jesus Cristo, irmãos. Ele está conosco, isso nós podemos crer com certeza. Mesmo que não o vejamos fisicamente, Ele está aqui em nosso espírito, Ele está aqui em espírito. Mas na sequência do texto, então, em que Filipe faz essa afirmação, Senhor, mostra-nos o Pai e nós ficaremos satisfeitos. Na sequência, Jesus vai falar a respeito do Espírito Santo. E aqui eu acho que é o ponto que eu quero tocar, irmãos. O Espírito Santo é responsável agora, na nova aliança, neste momento, enquanto aguardamos a volta de Jesus. Ele é responsável por nos revelar Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Ele é o responsável por nos revelar a glória de Cristo, que é o próprio Deus. Ele é responsável por nos deixar satisfeitos, mostrando-nos o Pai. Ele é responsável por saciar a nossa fome, a nossa sede, nos revelando Jesus Cristo. Essa tradução aqui que eu li da Nova Versão Transformadora, mas a NAA, né, a Nova Almeida Atualizada, ela traduz assim, ó, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Lembrando que o Senhor Jesus também disse a Paulo algo parecido, a minha graça te basta, Paulo. Né? A minha graça te basta. Irmãos, mais do que a salvação, mais que os benefícios implícitos da cruz, né, sermos livres, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, né, a graça, vocês são salvos pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus. Né? Vocês são salvos através de um presente que eu concedo a vocês, né? Que não tem a ver com condição. Mais do que isso, irmãos, que já é muito maravilhoso.
nós temos acesso à presença do Eterno, porque o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, ela tem um nome, se chama Espírito Santo, uma pessoa com a qual nós devemos nos relacionar. Então, irmãos, o que Deus tem tocado no meu coração nesses dias é a respeito disso. Para que sejamos satisfeitos, precisamos buscar, precisamos conservar, precisamos guardar, como Deus disse a Adão, guardar e lavrar o jardim. Né? Precisamos cultivar a presença do Eterno que está em nós, o Espírito Santo de Deus. Precisamos nos relacionar com Ele, precisamos ir mais fundo na presença do Espírito Santo, precisamos nos aproximar de Deus, que é o Espírito em nosso ser, em nosso interior, precisamos mergulhar na presença do Eterno. Tudo que nós fizemos, irmãos, tudo que nós falamos, tudo que nós tocamos, precisa ser a partir da presença gloriosa do Espírito Santo que está em nós, nos revelando o resplendor da glória de Deus, que é Cristo Jesus. Aperfeiçoando e, como Paulo diz, gradativamente nos fazendo alcançar a imagem do Deus invisível, que é Jesus Cristo, né? Semelhante a Jesus Cristo em nosso ser, em nosso interior. Irmãos, isso é maravilhoso, isso é algo que Deus tem aberto os meus olhos. É somente através dessas verdades que nós seremos plenamente satisfeitos, que nós seremos plenamente satisfeitos, que isso é somente através dessas coisas que nós encontraremos sentido, irmãos. Somente através da revelação de Jesus Cristo, que é aplicada em nós pelo poder do Espírito Santo. A presença de Deus tem um nome. Então, meu irmão, se você realmente quer ser satisfeito, você precisa buscar essas verdades. Você precisa se relacionar com Deus. Porque até mesmo as coisas boas que Ele nos dá, que são externas a nós, como na questão do jardim, nos ensina muito aquilo lá, irmãos. Deus faz coisas prontas e entrega ao homem. Deus faz com que o homem domine sobre a criação. E todos os bens, todos os benefícios do jardim eram externos a Adão. Deus dá uma mulher a Adão para que ele fosse pleno. Mesmo assim, irmãos, tudo isso era apenas coisas que Deus fez para ele. O mais importante era a presença que descia no jardim para conversar com o homem. Era a presença gloriosa de Deus que habitava naquele lugar e que Adão e Eva faziam com que eles fossem envoltos nessa glória, né? Faziam que eles fossem envoltos nesse lugar que era secreto, que era reservado apenas para Adão, na plenitude, na perfeição. Nós estamos caminhando para isso, irmãos. Um dia seremos perfeitos novamente. Por enquanto ainda não, mas precisamos caminhar em santificação, porque quem caminha em santificação um dia será santo por completo, semelhante ao que Jesus Cristo é glorificado. Mas, enquanto isso, nós podemos, irmãos, usufruir da presença gloriosa do Espírito Santo, que é o próprio Deus habitando em nós, nos revelando Jesus Cristo em nosso coração, nos empoderando, irmãos, para crescermos na fé, para sermos abundantes, para transbordarmos deste amor, desta graça, deste poder, para tocarmos vidas com o Evangelho, para orarmos para que pessoas sejam curadas, libertas, em nome de Jesus, nos aperfeiçoando para sermos testemunhas. Mas nós também, irmãos, no que diz respeito à individualidade, podemos experimentar essa presença gloriosa, como quem entra num rio de água viva, como quem entra em águas purificadoras, em águas que curam, que restauram, e não quer ficar no raso, não quer se contentar apenas com a beira, quer entrar fundo, quer avançar, quer, como Deus revela ao profeta, águas para se nadar, águas para mergulhar, em nome de Jesus. Então, irmãos, eu creio que, conforme nos aproximamos dos últimos dias, nós ainda podemos experimentar, irmãos, coisas grandes, conforme Deus, através do profeta Joel, revelou lá no capítulo 2, né? Experimentar este avivamento. Nós precisamos atentar para isso, irmãos. De que nesses dias nós precisamos mergulhar nessa presença, buscar a presença gloriosa,
em nome de Jesus. Buscar construir, edificar um lugar em nosso interior para que o Espírito Santo habite, para que Ele seja governo em nossas vidas, para que Ele nos empodere, para que Ele nos encha com a sua presença, para que Ele nos encha com o seu poder, a fim de que nesses últimos dias podemos experimentar e podemos transbordar, também tocar outras pessoas em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de orar com você nesse instante, antes de... Eu não preparei na verdade nada para falar aqui para vocês, irmãos, eu fui apenas falando de algo que está no meu coração nesses dias. Nós somos esse lugar, irmãos, onde a presença de Deus habita. Jesus, ele diz ali no capítulo 14, nos primeiros versos, ele diz, né, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. E depois ele vai falar no verso 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Ele diz, então eu vou subir ao Pai agora momentaneamente e vou preparar uma morada para vocês no futuro. Mas na sequência do capítulo 14 ele fala algo ainda mais grandioso, irmãos. Ele diz, enquanto eu vou preparar esta morada para vocês morarem futuramente, agora já está preparado em vocês um lugar para que eu possa morar em vocês. Já está preparado no coração de vocês um lugar para que eu possa habitar em vocês, para que a presença de Deus possa habitar em vocês gloriosamente. Isso é maravilhoso. Nós precisamos atentar para essas verdades, irmãos. Construir, edificar este altar em nosso interior, para que a presença de Deus seja adorada, seja reverenciada com temor, com amor, todos os dias, para que esse relacionamento, irmãos, seja realmente um relacionamento de intimidade, de conhecimento, para que Ele nos revele as riquezas de Cristo. Em nome de Jesus. Feche seus olhos se for possível. Me acompanhe nessa oração, Pai. Eu te agradeço, Deus, por este momento, Deus, que possamos ser abençoados, Pai, pela Tua presença. Que cada pessoa que estiver ouvindo nesse instante, Pai, independente do momento, que essa palavra sirva, Senhor, de semente ao coração. Que eles possam ser tocados, Pai. Em nome de Jesus, que essas verdades possam entrar no coração, Senhor, com uma semente disposta a germinar. Que elas encontrem uma terra boa. Em nome de Jesus, ó Pai. Que o Teu Espírito se revele a cada homem, mulher, jovem, criança, Pai, que terá acesso a esse vídeo em nome de Jesus. Para que haja realmente um encontro verdadeiro contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe então a sua vida. Entenda, reflita a respeito do que eu te disse agora. Leia o texto. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês e até a próxima.